Olá, então vamos prosseguir nossa aula sobre transporte e difusão, falando sobre o transporte através da membrana celular por difusão. Então, a membrana celular é uma bicamada lipídica, vocês lembram disso? É uma barreira lipídica entre dois compartimentos aquosos. Então, ela vai criar um obstáculo forte para as substâncias que estão presentes no meu extra intracelular atravessar. Então você cria uma individualidade que é a célula, tá? Mas evidentemente vocês vão ver que tem que ter meios e coisas que são hidrossolúveis e atravessar a membrana. Então o modelo do mosaico fluido que vocês já viram, não vou ficar aqui explicando de novo, só para relembrar. Aqui a membrana é uma bicamada formada de fosfolipídios, tá? São diácidos, fosfodiacilgliceróis, vocês lembram disso? Dois grupos acila e um grupo fosfato ligado a um açúcar, um aminoácido, etc. E esse grupo polar, né, que está aqui azulzinho, está olhando para o meio aquoso, o grupo acilo hidrofóbico está olhando para dentro da membrana. Tá? E intercalado aqui na membrana, você vê moléculas de colesterol, né, que tem várias que altera a fluidez da membrana biológica. E aqui as proteínas que existem na membrana. Só relembrando que a membrana biológica ela é fluida, né? Um mosaico fluido, é dito assim, porque esses lipídios não estão cristalizados na forma cristalizada. Isso é uma forma fluida, se movimentando muito. E as coisas que estão na membrana, se elas não estiverem ancoradas, as proteínas, se elas não estiverem ancoradas no citoesqueleto, elas também vão estar se difundindo pela membrana. Então essas proteínas, vocês vão lembrar também, tem as proteínas e proteínas. Proteínas integrais, que são essas aqui, proteínas que estão ancoradas nos fosfolipídios, por exemplo, nos grupos de inositose, etc. Essas proteínas integrais, tem proteínas também que não atravessam, que estão embebidas na camada lipídica, mas não atravessam totalmente, mas aqui para o que a gente está falando, vai falar hoje, nós vamos interessar nessas proteínas aqui integrais de membrana, que atravessam os dois lados da membrana e você tem alças, tanto de um lado do lado extracelular quanto do lado extracelular. Bom, como eu disse, essa bicamada lipídica vai formar uma barreira para tudo que não é hidrossolúvel. Então, vamos lembrar aqui da química orgânica, a gente tem as moléculas polares que têm grupos que são eletricamente simétricos, como o grupo hidroxila, que sabendo que é molécula de glicose. Tá? Tem vários grupos de hidroxila. Então lembra que esse oxigênio puxa o elétron hidrogênio para ele e precisa ter uma carga parcial nesse oxigênio negativo, uma carga parcial no hidrogênio positivo. Então isso interage com as moléculas de água também, que tem essa mesma carga parcial. Tá? E a glicose ela interage melhor com a água do que com os lipídios, que não tem essa carga parcial. Então aqui você também vê aminoácidos, ácidos orgânicos como lactatos e álcools, como o glicerol, que é até uma parte da bicamada. Então essas substâncias elas têm muita dificuldade de atravessar a membrana. Tá? Você veja que substâncias como a fenilalanina, que é um aminoácido que é anfipático, eles têm muita hidrofilicidade, né, por causa desse grupo benzeno aqui. Mas eles têm carga também. Então eles têm alguma permeabilidade na membrana, nem tanto, por causa dessa carga. Tá? Lógico, tem substância aqui nesse exemplo, eles mostraram uma cera, mas tem substâncias, por exemplo, como colesterol, que são totalmente lipossolúveis. Então atravessam a membrana facilmente. Tá certo? E quando a gente tem uma molécula, a gente pode determinar quanto dessa molécula é solúvel ou não no meio aquoso, fazendo esse tipo de experimento. Onde a gente tem Becker, né, que aqui você pode ver claro o experimento na prática, né? Tem esse funil aqui. E você tem uma mistura de óleo e água. Na verdade, isso não é óleo, a gente usa octano. A gente usa esse octano, mas antigamente usava-se azeite de oliva. Tá? E você faz uma emulsão desse óleo, ou seja, você agita esse funil,
tampa ele, agita e coloca a sua substância. Tá? Agita bastante para ela se dissolver ali nessa emulsão. E aí você vai esperar separar as fases, a fase aquosa embaixo, a fase oleosa na hidrofóbica em cima, e vai medir quanto dessa substância tem em cada fase. Então aqui nesse experimento, aqui nesse exemplo, foi colocado, né, não foi eu que fiz isso, um corante verde, e você vê que a fase aquosa está mais verdinha, né, está mais forte a cor, do que na fase oleosa. Então essa substância tem maior partição para a fase aquosa. Mas nota que interessante que tem ainda substância na fase oleosa. Então ela se particiona entre as duas fases. Tá? Se ela fosse totalmente hidrossolúvel, você não vê nada aqui. Então isso mostra que essa substância que foi testada, ela é anfipática, mas com mais preferência para a fase aquosa. Tá? Nesse exemplo aqui, está até o contrário. Não, está exatamente a mesma coisa. Você vê que tem a maior parte da substância está na fase aquosa que da fase oleosa. Então você conta, você mede a concentração da substância em ambas as fases, divide, e você tem agora o coeficiente de partição dessa substância. Tá? Esse coeficiente de partição óleo e água, chamado de beta, é essa razão entre as concentrações. Nesse caso aqui, se você contar aqui os azinhos, você vai ver que dá 0,22. Então, se uma substância tem o coeficiente de partição igual a 1, significa que ela é perfeitamente anfipática, ela é igualmente solúvel em água e em hidrocarboneto, tá? Ou óleo. Se ela tem um coeficiente de partição maior que 1, ela é mais solúvel em água, em hidrocarboneto. Se menor que 1, ela é mais solúvel em água. Evidentemente, coisas que são totalmente hidrofílicas vão ter coeficiente de partição praticamente zero. E coisas totalmente hidrofóbicas vão ter um coeficiente de partição infinito, digamos assim, muito alto. E isso vai influenciar a permeabilidade através da membrana. Então, nesse experimento aqui, a gente tem uma relação entre o coeficiente de partição dessas substâncias aqui e a permeabilidade de cada substância é uma membrana fosfolíptica artificial. Tá? Então essa não é uma membrana celular, essa é uma membrana artificial mais com composição fosfolipídica, semelhante à membrana biológica. Então você pode ver que quanto maior esse coeficiente de partição, nota que são escalas logarítmicas, maior essa permeabilidade. Tá? Então veja que o glicerol, você lembra do glicerol, que é uma substância bastante polar, tem um coeficiente de partição muito baixo, muito próximo de zero, e, consequentemente, uma permeabilidade, a camada lipídica, muito baixa. Tá? Bom, então, esse coeficiente de partição ele vai influenciar, então, o transporte. Tá? Concorda? E a gente pode usar esse coeficiente de partição na lei de Fick e substituir o D sobre ΔX vezes beta. Então a gente coloca o beta multiplicando os outros elementos da equação, tá? E a gente chama esse conjunto aqui, beta, coeficiente de fusão sobre a espessura da membrana, de coeficiente de permeabilidade P. Então, como eu disse, isso aqui são características do soluto, beta e o D. Isso aqui é a espessura da membrana que não vai variar no nosso experimento. A gente se importa aqui, no caso, a membrana biológica. Então, a lei de Fick para solutos particionantes, a gente pode representar dessa forma, menos P, né, sobre ΔC. Evidentemente, se beta for zero, né, se o coeficiente de partição for zero, não vai ser fluxo e esse soluto então é impermeável. Bom, então vamos voltar. Vocês lembram da apresentação anterior? Dessa representação da membrana que vocês têm aqui. Né? Então aqui você tem, por exemplo, o lado A, vamos supor que esse é o extracelular, e o lado B intracelular.
A altura dessas linhas representam as concentrações. Então aqui você tem uma concentração maior do soluto em A que em B, e essa diferença é o ΔC, né, diferença de concentração. E aqui você tem um gradiente, tá? Como seria através da membrana. Você tem que ter uma queda, né? Um gradiente de concentrações para chegar aqui desse lado. Então, esse é um exemplo de uma solução que é igualmente solúvel na membrana e no citoplasma. Ou seja, tem um beta igual a 1. Tá? Tem partição igual tanto na fase lipídica quanto na fase aquosa. Então, a concentração em A aqui, na fase aquosa, é igual à concentração nessa parte da membrana aqui. E a concentração em B, na fase aquosa, é igual à concentração nessa parte da membrana aqui. Tá certo? E essa é a direção do fluxo líquido dessa solução, desse soluto. Tá? De lado mais concentrado para menos concentrado. Agora vamos ver esse exemplo, onde eu tenho um soluto que tem um coeficiente de partição maior do que 1. Ou seja, esse soluto ele é mais solúvel na membrana do que no citoplasma. Então o que acontece? Eu tenho aqui a diferença de concentração, a mesma do slide anterior. Essa altura. Só que como que esse soluto ele tende a ficar mais tempo dentro da membrana, já que tem mais afinidade para a porção orgânica, né? Ele vai concentrar na membrana. Faz sentido, não faz? Então, no momento que ele está aqui, o que entra aqui, ele vai levar mais tempo aqui do que aqui. Lembra que ele está em difusão. Aí não tem uma direcionalidade, ele está dançando aqui, entre aqui, entre aqui. Então, no momento que ele entra, ele tende a ficar mais tempo. Então, você concentra esse soluto dentro da membrana. Então, é como se aqui dentro da membrana, desse ladinho, em vez de você ter a concentração no meio aquoso, você tem uma concentração maior. Tá? Está mostrando aqui, a concentração aqui está menor do que a concentração aqui. E desse lado, nós temos a mesma coisa. Então, a concentração do lado aquoso, citoplasmático, é menor que a concentração do lado lipídico, citoplasmático. Tá? Então, o ΔC dentro da membrana é maior do que o ΔC fora da membrana. Então, isso, na verdade, potencia o fluxo dessa solução. Tá? Eu vou ter um fluxo até maior do que seria previsto pelas diferenças de concentração no citoplasma e no meio extracelular. Nesse outro exemplo, eu tenho um soluto de beta menor que 1, ou seja, coeficiente de partição menor que 1, o soluto é mais solúvel no meio aquoso do que no meio orgânico. Então, é a mesma coisa, se eu tenho essa concentração aqui, no meio extracelular, no meio aquoso extracelular, no meio lipídico próximo do meio extracelular, eu vou ter uma concentração menor, porque esse soluto, quando entra aqui, ele tem que ficar pouco tempo aqui, ele prefere ficar aqui. Tá? Lembra que para ele passar para aqui, ele tem que atravessar essa barreira. E a mesma coisa aqui. Ele prefere ficar aqui daqui, ele sai logo para cá. Tá? Ele não quer voltar para cá. Então, enquanto no nosso slide anterior a gente viu o oposto, o soluto gostava de ficar aqui dentro da membrana, então ele não ia nem para cá, preferia não ir para cá, nem vir para cá. E esse aqui ele prefere ficar no meio aquoso. Tá? Então, a diferença de concentração ΔC dentro da membrana vai ser menor do que no meio aquoso extracelular e intracelular. Então eu vou ter um fluxo menor dessa substância através da membrana biológica do que seria esperado pela lei de Fick. Evidentemente que se esse beta é zero, se eu tenho um soluto como a glicose, que beta é zero, muito próximo de zero, eu não vou ter nada aqui. Esse soluto basicamente não consegue ficar no meio lipídico, que é a barreira que ele tem que atravessar. Então eu não tenho um fluxo. Tá? Eu não tenho um fluxo agora. Então a gente está vendo que a permeabilidade da bicamada lipídica modula o fluxo através dela. Só que biologicamente isso é um problema. Tá? A maioria dos
solutos que interessam para a célula são insolúveis na fase orgânica, na fase lipídica, porque tem um beta de 0. Então, conta nessa classe glicose, aminoácidos, muitas vitaminas, nucleotídeos, e veja só, íons. Os íons têm carga. E a gente vai ver na próxima aula que essas cargas precisam atravessar a membrana. Por vários motivos, inclusive, e principalmente talvez, para gerar uma diferença potencial elétrica através da membrana celular, que é muito importante porque o nervo, os neurônios, as células musculares usam diferenças de potencial elétrico para mandar a informação através das células de forma extremamente rápida. E esses íons precisam atravessar a membrana. Tá? Íons como cálcio, vocês vão ver, são sinalizadores, vocês já não viram no curso, são segundos mensageiros que têm que sair dos seus estoques intracelulares, que também são membranosos, ou entrar na célula através da membrana. Como que eles fazem isso? Tá? Então, obviamente, você já sabe a resposta, eu acredito. Você tem proteínas que atravessam a membrana que fazem esse papel de transportar essas substâncias. Tá? Então, substâncias que não são lipossolúveis precisam de mecanismos para poder atravessar a membrana. E quando a gente vê transporte por difusão, ou seja, seguindo o gradiente de concentração, nós chamamos esse tipo de transporte passivo. Tá? Ou seja, ele acontece por difusão, ou seja, sem gasto de energia. Acontece espontaneamente. Então, a gente se classifica, de uma forma geral, o transporte passivo em dois tipos. Passivo simples, ou difusão simples, perdão, e passivo facilitado ou difusão facilitada. A difusão simples, ela pode ser tanto diretamente através da bicamada, por exemplo, um hormônio esteroide, vocês vão ver isso, vocês já não viram na outra disciplina, na 006, é que muitos hormônios que nosso organismo produz são derivados do colesterol, tá? Por isso são chamados de hormônios esteroides, e são substâncias muito lipossolúveis que não precisam de transportadores para atravessar a membrana. Eles atravessam livremente a bicamada lipídica e se ligam a receptores intracelulares, tá? Que vão realizar o efeito biológico desses hormônios. Tá? Mas muitas coisas precisam entrar via um carregador, um canal, como vocês vão ver. Bom, quando a substância é hidrofílica e usa um mediador proteico, e esse mediador é um canal, é um poro, como vocês estão vendo aqui, ele também entra na classe de difusão simples. Mas note aqui que ao invés de atravessar a membrana pela bicamada, ele está usando uma proteína que forma um poro no meio dela, onde não tem lipídios, e que cria o que eu chamo de um caminho hidrofílico para essa substância entrar ou sair da célula. Tá? Vocês vão ver que os poros são na verdade, os poros, a gente chama de poro a parte da proteína por onde passa a substância, e essa proteína que tem poros nós chamamos de canais. Eles passam basicamente íons. Existem canais que passam substâncias não iônicas, pequenas moléculas, mas são poucos exemplos, mas são importantes, como as conexinas, os canais tendo complemento, etc. Mas a maioria dos canais na membrana biológica eles passam íons por difusão, ou seja, seguindo o gradiente eletroquímico desse íon. Lembra da aula anterior que íon também é influenciado pelo campo elétrico através da membrana. Outra forma de difusão é a difusão facilitada. Nesse caso, a proteína ela não forma um poro, mas ela carrega a substância de um lado para o outro. Então, a substância é um carreador, um transportador. Então, a substância se liga a um dos lados, extra ou intracelular. Isso causa uma mudança de conformação na proteína que coloca agora a substância do outro lado. Tá?
Isso tudo são chamados, pertence à classe de transporte passivo, porque está ocorrendo segundo a lei de Fick, ou seja, proporcionalmente ao gradiente de concentração da substância. Então, primeiro vamos falar dos canais, tá? Então aqui está um desenho simples de como seria um canal. Você tem aqui o corte da proteína, né? Você vê o canal. Aqui são os íons que estão passando por esse canal, tá? E aqui você tem um canal gated, ou seja, que é aberto por algum enzima, tá? Então aqui você tem a conformação fechada, que é a conformação aberta do canal. A maioria dos canais iônicos transitam nessas duas conformações. Então, poucos canais ficam completamente nessa conformação. Mas vocês vão ver, a gente infelizmente não vai ter tanto tempo para falar sobre os canais, vou falar só um pouco, que tem canais que são gated por algum estímulo, tá? E tem canais que não são gated por nenhum estímulo, mas não quer dizer que eles não transitam nessas duas conformações, eles transitam, só que nenhum estímulo aumenta a taxa dessa transição entre fechado e aberto. Bom, o que é um canal iônico? Então, como eu disse, é um caminho hidrofílico para os íons atravessarem a membrana. E como o íon carrega uma carga, a gente pode entender ele como um condutor elétrico. Então a gente vai falar disso na próxima aula com mais detalhes. Tá? Aqui está a representação elétrica da membrana biológica. Eu vou voltar a isso na próxima aula, só para mostrar que ele pode ser, com que passa uma corrente, ele pode ser entendido como uma resistência elétrica também. Então vamos deixar esse assunto para a próxima aula. E qual que é a melhor técnica para o estudo dos canais iônicos? Deixa eu falar um pouquinho dos canais iônicos. É uma classe de proteínas muito importante para todas as células, porque ela que media muito desse fluxo de íons para dentro e para fora. E esse fluxo de íons é fundamental para manter o potencial elétrico da membrana, como a gente vai entender. Então, a melhor técnica, gente, é a técnica eletrofisiológica. E a técnica que a gente usa hoje em dia é o PET clamp. Tá? Essa é uma técnica de eletrofisiologia que foi desenvolvida no final da década de 70, início da década de 80. Tinha outros métodos eletrofisiológicos, mas essa é uma técnica extremamente poderosa, eu vou mostrar. Por esses dois sujeitos aqui, dois alemães, o Erwin Meyer e o Bert Sakmann. São dois alemães, esse é físico, esse é biólogo, e são muito interessados em canais iônicos. Na época tinha muita discussão sobre o que era um canal iônico, se realmente eles existiam, tá? E eles queriam desenvolver uma técnica para medir a corrente de um canal iônico, medir correntes elétricas de células inteiras, mas mesmo assim com muitas dificuldades, né? Poucas células permitiam você inserir um eletrodo e registrar a corrente elétrica. Então o PET clamp foi desenvolvido por eles, tá? E eles publicaram o primeiro trabalho descrevendo a técnica em 1981. E esse negócio foi tão forte, revolucionou tanto o estudo da neurobiologia, da biologia dos canais iônicos, da neurobiologia, da fisiologia celular, de todas as áreas da fisiologia, da farmacologia, tudo que relaciona canal iônico, estabilidade, transporte, que 10 anos depois essa técnica já estava sendo usada no mundo inteiro por muitos centenas, milhares de cientistas. E 10 anos depois eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina pelo desenvolvimento da técnica. E o que é o PET clamp? Então, hoje é uma técnica aparentemente uma ideia simples, mas tudo é simples quando a gente já sabe. Tá? Eles desenvolveu teve muito trabalho para desenvolver técnica e saber exatamente as condições certas que a gente tem que usar para fazer os registros. Então aqui vocês veem uma foto de um neurônio, cultura, né, uma célula em cultura, e aqui um microeletrodo usado para fazer o PET clamp. Então nota que é um capilarzinho de vidro, que tem uma pontinha aqui, vocês estão vendo aqui, que está encostada na membrana. Tá? Então aqui está a célula com o capilarzinho de vidro encostado na membrana, a pontinha desse vidro é em torno de 1 micrômetro. E aqui estão as modalidades do PET clamp que eu vou explicar para vocês. Essa modalidade on-cell é a inicial. Todo mundo que faz o PET clamp começa nela. Você encosta
uma pipeta aqui na sua célula, que você vai registrar, e faz uma sucção. A sucção puxa esse pedacinho da membrana aqui para dentro e forma o que a gente chama de selo de alta resistência. Por que alta resistência? Porque ela não vai deixar passar os íons que estão aqui fora, aqui para dentro, quando você dá um comando de voltagem. Então está ligado a um amplificador, tá? Que vai usar uma modalidade que a gente chama de voltage clamp, que vai segurar o potencial da membrana onde a gente quiser. Talvez vai ficar mais claro quando a gente falar um pouco mais de eletrofisiologia, tá? Bom, o fato é, se eu desse um comando de voltagem aqui, eu tenho uma passagem de corrente em resposta dessa alteração de potencial. Isso eu produzi uma corrente que não é permitir eu registrar a corrente da membrana. Com esse selo de alta resistência, que é na ordem de mais de 1 bilhão de ohms, né, ohms é a unidade de resistência, eu vou falar um pouco mais disso na próxima aula, de bioeletrogênese, você basicamente não tem fluxo de íons, ou qualquer substância carregada, nesse ponto aqui. Então você pode agora medir qualquer fluxo iônico que passa nesse pedacinho da membrana. Por isso que eles chamam de patch. Esse é o selinho da membrana, o retalhinho de membrana que ele está registrando. O clamp quer dizer que você pode segurar o potencial disso aqui. E esse módulo a gente chama de on-cell. Nota que ele tem uma certa dificuldade. Perdão. Você só está vendo essa parte da membrana, mas você não sabe, você não tem controle sobre o que está aqui. Tá? Então, na verdade, você não sabe o potencial real que você está usando, porque você não sabe esse potencial aqui. Você pode estimar. Se o potencial das membranas tem valores em torno de menos 70 milivolts. Então, você já pode estimar o que seja e injetar um comando de potencial que vai compensar isso aqui. Então, se aqui for menos 70, você coloca mais 70 aqui, a sua diferença de potencial vai ser 0 milivolts. Tá? Bom, se eu fizer a sucção, o que pode fazer? Perdão, vamos vir para cá. Nesse lado aqui, como que eles resolveram a situação? Eles podiam fazer o seguinte, eles podiam puxar esse eletrodo e tirar esse retalhinho. Eles viram que eles podiam fazer isso e manter o selo. Tá? E agora eles tinham esse modo que chama inside out, ou seja, o lado interno do canal está olhando para fora. Então agora eu posso, isso aqui fica 0 milivolts, eu posso colocar mais 70 aqui, a diferença vai ser 15 menos 70 milivolts. Tá? E agora eu posso controlar o potencial. E ainda mais eu posso controlar o meio que está aqui. Aqui eu não sei, eu sei por cima as quantidades de íons, etc. Mas eu não posso controlar íons ou passar qualquer droga aqui desse lado. Então agora eu posso controlar exatamente a composição iônica desse meio aqui e fazer alterações na composição iônica correspondentes ao meu interno e aplicar drogas que agem internamente. Bom, a limitação aqui também é que muitas drogas agem desse lado aqui. Eu não posso usar, eu não posso aplicar e ver o que acontece. Eu tenho que deixar ela aqui dentro. Então eles pensaram em outra alternativa que envolveria um intermediário. E esse intermediário, na verdade, foi o mais popular de todos, é o que eles mais usam. O Erwin e o Sackman não estavam tão interessados nessa parte, que é o whole cell. O whole cell é quando você faz uma sucção e rompe esse retalho aqui, e você agora tem o acesso da solução que está aqui, ela é trocada com o citoplasma, você tem acesso agora à membrana inteira. Tá vendo? Como se fosse toda a célula agora está no meu controle, está ligada ao meu eletrodo. Então esse whole cell patch clamp permite medir agora a corrente da membrana inteira, tá? A diferença de potencial da membrana e a corrente iônica da membrana inteira. Eles não estavam tão interessados, tá? Eles queriam ver canal unitário, mas na verdade aí a maioria dos laboratórios que usam patch clamp usam whole cell patch clamp, porque fisiologicamente isso é muito interessante. E como que esse eletrodo é bem pequenininho e ele não está dando, o dano que ele faz à membrana é muito pequeno, a gente consegue medir de praticamente toda célula que a gente conhece. Tá? E qualquer célula do sistema nervoso é factível de você fazer um registro com o whole cell patch clamp. Antes do whole cell patch clamp, poucos neurônios você podia fazer um registro, principalmente do registro de corrente,
que exigia 2 eletrodos, não dá para explicar agora. Tá? Esse aqui só tem um. Então isso foi uma revolução na eletrofisiologia, por isso que eles ganharam o prêmio Nobel. Bom, mas eles queriam estudar esse retalhinho, eles queriam estudar só um retalhinho de membrana para pegar o canal unitário. Então, isso aqui para eles originalmente é um intermediário para eles fazerem a modalidade out-side-out. Tá? Então aqui está o whole cell. O que eles fazem? Eles puxam, retiram o eletrodo, tá? E puxam a membrana, só que agora ela vai inverter a posição, inverter a orientação dela. Então o lado de fora agora vai formar essa pequena vesícula e o lado de fora vai estar olhando para fora. Né? Então outside, out, o lado de fora para fora. Tá? E agora você pode controlar o meio extracelular e você pode aplicar drogas que ligam o lado de fora do canal. Nessa foto muito bonitinha, dá para ver aqui a pipetinha, a boquinha dela, e a pessoa usou um corante fluorescente de membrana. Então aqui você pode ver a membraninha, esse aqui deve ser que ele puxou, tá? No inside out, ele deve ter feito, fez o inside out e você vê a membrana aqui dentro, bonitinho, tá certo? Então o PET clamp é a técnica, mas isso aqui para fisiologia, para bioquímica de canais iônicos é a melhor técnica que tem, tá? Você consegue medir de um neurônio, de um canal. Aqui também é só mais outra foto mostrando aqui o neurônio da minha cultura. Aqui um amplificador de PET clamp, na verdade esse é um amplificador até antigo, né? Cheio de botões, hoje em dia os amplificadores são todos digitais, você controla tudo no computador, mas eles ainda vendem desses, são muito legais, funcionam muito bem. E está aqui uma situação onde você está aqui com a célula aqui, ou um tecido, a gente pode fazer tanto em células isoladas, em cultura, quanto em tecido, para fatias de sistema nervoso, tá? E até em vivo, já estão fazendo em cérebro em vivo, cérebro de animal vivo, tanto anestesiado ou até acordado. Tá? E aqui estão os microeletrodos, aqui nesse exemplo aqui que eu estou usando 4, deve estar registrando 4 neurônios aqui ao mesmo tempo nessa fatia, está usando fluorescência, talvez para ver, você pode preencher o neurônio com uma substância fluorescente, para ver a morfologia desse neurônio, ou fazer optogenética, que é outra coisa muito interessante. E antes que alguém pergunte como é que você movimenta, né? Você está esse pequeno eletrodo ali, que fica encostado numa célula, você usa um micromanipulador que permite você produzir o seu movimento, né, macrométrico em micrômetros. E você tem que ter uma mesa pneumática, etc. Bom, não dá para explicar tudo agora. Bom, o registro de canal unitário, que a gente chama de single channel, né? Single channel recording, você veria algo assim. Cada vez que o canal abre, gente, passaria íons por ele. E esse íon passando pelo canal, ele vai, pela lei de Ohm, que eu vou explicar mais na aula de eletrogênese, gera uma corrente elétrica. Então você está vendo aqui, ó. Aqui está a corrente IM e a unidade picoamperes, tá? Amperes é a unidade de corrente, pico é o sufixo que é 10 a menos 12. Então você vê que é uma corrente muito pequenininha. Por isso que tem que ter aquele selo de alta resistência, porque qualquer corrente que flui através da pipeta ia ser muito maior do que essa corrente. E a gente não conseguir ver essa alteração. Então esse aqui é o canal abrindo e fechando. Olha aqui, isso é a unidade de tempo milissegundos. Então você vê que esse canal abriu rapidamente, se fechou, abriu rapidamente, se fechou, aqui muito rápido, e ele vai se comportando assim. Então, se você pega qualquer canal iônico e registra de forma unitária, você vai ver esse tipo de comportamento. Tem canais que abrem e fecham muito rápido, tem canais que ficam abertos muito tempo e fecham, e eles vão mudando de comportamento. Se você registra por muito tempo, você vai ver alterações nesse comportamento, que são modos de abertura e fechamento. E você pode estudar como que esse canal, esses modos, e relacionar com estados dessa proteína, porque isso é uma proteína única, isso é uma coisa muito bacana. Acho que é a única técnica que permite você ver uma alteração conformacional em uma proteína única. Tá? As técnicas de bioquímica você precisa de uma quantidade de proteína, né? Microgramas de proteína, picogramas para ver. Aqui é um canal, é uma proteína única que está funcionando. Então, para estudos de estrutura e função, é incrível. Você pode agora, hoje em dia, você pode fazer mutações no canal por engenharia genética, mutações dirigidas e ver alterações nessas propriedades.
Aqui também outro tipo de corrente unitária. Tá? Aqui é um canal que ele abre. Aqui então naquele exemplo você não estava dando nenhum estímulo. É um canal, era um gate aqui, não um gate, depois estava sempre abrindo e fechando, mas alguns canais, aliás não, vários canais, se abrem em resposta ao estímulo. Então esse é um canal que eu vou falar muito na próxima aula, que é um canal de sódio, a gente sabe que ele passa sódio, vai, tá? Dependência potencial, ou seja, ele tende a abrir quando você despolariza a membrana. Então aqui a membrana estava em menos 80, foi para menos 40 milivolts. Quando você foi para menos 40, você gerou a abertura do canal e logo ele fecha. Ele entra no estado que a gente chama de inativado, que eu vou explicar melhor na aula de bioeletrogênese. E aqui cada traço desses é um registro. E você vê esse comportamento. Você vê que varia, evidentemente, aqui você tem mais um canal, aqui, tá vendo? Quando você tem esse tipo de situação aqui, esses dois passinhos, aqui você tem dois canais no teu pet. Tá? E aqui você vê que eles abrem, a maioria das vezes um abre, o outro não abre, abre os dois, etc. Se você somar todas essas correntes aqui, você vai ter isso aqui. Tá? Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É como se tivesse 10 canais. Eu estou somando, é o mesmo canal, mas se eu somar isso, seria equivalente se tivesse 10 desses canais. Agora imagina que a membrana da célula tem milhares, centenas a milhares de canais. Então quando eu faço whole cell, ver o que eu chamo de corrente macroscópica. E olha só, essa é a corrente de sódio, dependente do potencial de um neurônio, em whole cell. PET clamp. Whole cell lembra aquela que você troca aqui o citoplasma da célula pela a solução que está na tua pipeta. Uma corrente muito rápida que fecha, que rapidamente se acaba. A gente chama isso de inativação. Veja, sai de menos 70, mantive a célula menos 70, fui para menos 10 por 5 milissegundos. Essa é a corrente que gera o potencial de ação nos neurônios. A gente vai falar mais isso na próxima aula. Tá? Que tipos de canais iônicos que existem? Eu vou falar muito na próxima aula dos canais sensíveis à voltagem. Foram os primeiros que as pessoas prestaram atenção quando estavam estudando o potencial de ação. Tá? Canais, eles têm seletividade, tá? A maioria deles passam só de potássio, ou cálcio, ou cloreto, ou uma mistura de algum desses íons, como cátion, sódio, potássio, ou sódio, potássio, cálcio, ou cloreto e cloreto bicarbonato. Tá? Então, os sensíveis à voltagem são os canais de sódio, potássio e cálcio das células excitáveis. O que é célula excitável? Neurônio e músculo. Nós vamos falar disso na próxima aula. Canais sensíveis a ligantes. Eles precisam que algum ligante se ligue internamente ou externamente a proteína para poder fazer ele abrir ou fechar. Tá? Então, o que a gente vai falar muito são os receptores de neurotransmissores que se abrem quando você liga um neurotransmissor à face externa. Mas você também tem sensores químicos de pH, que é onde o ligante é o próton, oxigênio, entre outros. E canais ativados, por exemplo, por gene específico de fotorreceptores. Canais e por aí vai. Tá? Então, são canais que mudam essa probabilidade de abrir e fechar na presença de um ligante específico para ele, seja externo ou interno. Tem alguns mistos, como canais de potássio ativados por cálcio. São muito importantes no neurônio, no músculo, etc. Tem canais que sentem estímulos físicos, por exemplo, o estiramento da membrana. São canais, por exemplo, são importantes para o controle do volume celular. Estão presos no citoesqueleto, eles sentem a tensão no estiramento da membrana, por isso a célula incha, que se abre. Isso é importante para o controle do volume. Tá? E canais sensíveis, os canais sensíveis à tensão da cóclea, que estão ligados ao estereocílio, vocês vão ver isso na neurofisiologia, que abre e fecha quando você tem o movimento da endolinfa, tá? Que vibra em resposta ao som. E canais sensíveis a calor e frio, que são importantes para a gente saber a temperatura, para o organismo saber a temperatura. São os canais TRPV. Tá? E uma forma muito interessante de brincar com esses canais, e a gente faz isso muito, é a gente ingerir agonistas exógenos desses canais. O mais famoso é a capsaicina, o agente ativo da pimenta, que dá o ardor. Ela justamente é o que ela faz, ela ativa canais sensíveis a calor da garganta, de qualquer mucosa, e você, quando ingere a pimenta, ou encosta a pimenta na mucosa, você sente o calor e a ardência, que é justamente a ativação desses canais. É como se estivesse dizendo para ele, olha, está quente, mas não está. Tá? Isso pode gerar até reações inflamatórias em resposta ao calor. E ao frio. A gente brinca também com esses canais.
Quando você chupa uma bala de hortelã, um Hall House, uma bala com mentol, menta, o mentol da hortelã e da menta ativa canais sensíveis a frio e dá aquela sensação refrescante. Esses são agentes exógenos desse canal, que não são fisiológicos nossos, mas são produtos de plantas que usam isso como defesa. E canais que não têm nenhum tipo de ligante, nenhum tipo de gate, são canais de vazamento. São canais muito importantes para o fluxo basal de íons através da membrana. E eu vou falar deles na próxima aula também. Como que é a estrutura dos canais iônicos? Eu estou aqui com uma estrutura de um canal de sódio ou de cálcio. Aqui está E, mas é ou. Tá? Dependentes de voltagem, são muito parecidos. Tá? Esses canais são os mais evolutivamente mais recentes que eles têm. Você tem 4 domínios com 6 segmentos transmembrana cada. Tá? E esse segmento 4 aqui, não sei se dá para ver, tem um símbolo mais, é o sensor de voltagem desse canal. E o poro é formado pela junção dessas 4 subunidades aqui. Tá? Esses segmentos aqui. Você vê que tem uma alça que penetra aqui na membrana. Tá? Essa alça aqui que vai formar o poro, quando essa proteína se novela dela própria. Tá? Os canais de potássio eles são tetrâmeros, mas em vez de ter os 4 domínios, eles têm apenas um domínio, mas com 6 segmentos transmembrana, que vão formar tetrâmeros. Isso é um canal KV, é um canal de potássio dependente de potencial, com sensor de potencial. Então, outros exemplos é que são canais que não são sensíveis a potencial, tá? Eles não têm esse sensor de potencial. Então, o canal de neurotransmissor glutamato, um canal de vazamento de potássio, aqui outro canal de potássio que não, ele tem uma sensibilidade a potencial, mas não é intrínseca ao canal, mas sim devido a um bloqueio. Não interessa para vocês. Estou querendo mostrar para vocês essa variedade. A estrutura de canal, alguns é uma proteína difícil de obter estrutura, porque proteínas de membrana são muito difíceis de cristalizar. Então a gente tem muita dificuldade de obter estrutura dessas proteínas, geralmente não é por raio-x, as poucas por raio-x são de canais muito simples de bactéria, você extrapola isso para o canal do mamífero, mas alguns você faz por raios, não por cristalografia e difração de raio-x, mas por microscopia eletrônica de alta resolução. Então aqui você vê que receptores de acetilcolina, 2 canais iônicos bacterianos, um receptor de purina, ATP ou um transmissor, outro receptor de transmissor de glutamato amplo. Você pode ver aqui a estrutura, você vê que eles têm as segmentos transmembrana, aqui você vê as alças extracelulares, que são muito proeminentes, e aqui alguns têm partes intracelulares também, mas a maior parte tem grandes alças extracelulares. Bom, é só para vocês terem uma ideia de como é que é. Aqui a visão por cima, onde vocês podem ver aqui o poro, a região que forma o poro do canal, tá? E aqui só para vocês terem uma ideia da diversidade dos canais, aqui a gente tem uma relação filogenética de aminoácidos dos 146 genes de canais iônicos. Na verdade já tem um pouco mais, né, identificados em mamíferos, excluindo os receptores de neurotransmissores. Então falta ainda muito canal, tá? E outros receptores ligantes também, alguns também. Então aqui você tem as famílias dos canais de sódio, dependentes de voltagem, NaV, cálcio, dependentes de voltagem, KCAV, os canais de potássio, dependentes de voltagem, a maior família, que são canais de potássio não dependentes de potencial, outros canais de potássio, e aqui os canais TRP, que é uma família muito grande, que inclui os TRPV, que é aqueles que são sensíveis a calor e frio. Bom, então de canais iônicos, vocês veem que tem uma variedade imensa de canais e não vai dar tempo de se aprofundar muito neles. Quem quiser saber mais, recomendo leitura do Boron, livro de fisiologia, que tem uma boa parte sobre canais. Tem alguns livros mais específicos, se alguém quiser mais informação, eu estou à disposição para dar mais literatura sobre canais iônicos. Então vamos prosseguir com o nosso curso e vamos falar agora dos transportadores. Tá? Os transportadores, diferentes dos canais, não formam poros, tá? Eles se ligam à sua molécula ser transportada
e vão agora mudar de conformação e jogá-la para o outro lado. Então eles têm que se ligar aqui. Eles têm que ter uma afinidade grande pelo ligante, por exemplo. Se ele quer passar de um lado para o outro, você quer passar desse lado para esse. Aí ele captura esse ligante, muda de conformação, e quando ele muda para o lado, por exemplo, intracelular, ele perde a afinidade para esse ligante aqui. Tá certo? E ele vai embora. Ele consegue agora realizar esse transporte aqui. Tá? Mas ele também consegue realizar o outro transporte. Basta ter mais concentração aqui do que aqui. Íons podem ser transportados dessa forma. Vou dar exemplos de transportadores iônicos. Você tem transportadores também de moléculas orgânicas, como glicose e aminoácidos. Qual que é a diferença básica desse transporte de um canal? Então, a gente, na verdade, não consegue ver isso. São modelos que agora estão sendo confirmados pelas técnicas de cristalografia e estrutura molecular, mas que foram estimados pelo comportamento do transporte. A primeira coisa que observou é que os canais seguem difusão simples, basicamente a lei de Fick. Se aumenta a concentração, aumenta o fluxo, linearmente. Mas viram que outras substâncias tinham esse comportamento aqui, onde você tinha uma saturação do transporte com a concentração, ou seja, chegava um ponto que você podia aumentar a concentração do soluto a ser transportado e não alterar o fluxo, ou seja, você saturou. Tá? Então isso sugeria que você tinha um limite de sítios a ser ocupado. Que faz sentido. Então pensaram que você tinha, que nesse lado aqui você tinha um poro, um portão, onde passava uma quantidade imensa de soluto por segundo, e aqui você era limitado pelos sítios de ligação. Então, se ocupasse todos os sítios de ligação que tinha na célula, né, daqueles transportadores, você não tinha mais condição de transportar. Uma analogia que eu faço é a difusão simples. É um portão onde você abre, as pessoas vão passando, quanto mais gente tiver passa. Isso aqui é um elevador, onde cabe um número limitado de pessoas. Você chegou naquele limite, não adianta você pôr mais gente que não vai conseguir mais levar mais do que 10 ou 20 pessoas, digamos assim. Tá? A outra característica é a velocidade. A difusão é muito mais rápida que isso aqui. Apesar que nesse gráfico aqui não está mostrando isso, mas eu vou mostrar uma tabela para vocês verem que a velocidade de transporte por difusão é muito mais rápida do que por transportador, justamente por não ter esses passos de ligar, mudar de conformação e também que o transportador tem. As outras características é que o transportador tem uma maior dependência de temperatura, porque depende muito daquelas alterações conformacionais, e competição com antagonistas. Essas duas outras aqui são não são tão determinantes, certo? Porque você também tem dependência de temperatura desses canais, principalmente se eles são gated, certo? E você também tem antagonistas aqui. Mas aqui é bem característico nos transportadores. E você pode usar também, aqui está uma equação do fluxo para o transportador, você vê que não aparece tanto quanto a lei de Fick, mas parece mais com a equação, por exemplo, de Michaelis-Menten, né, da enzimologia, na verdade é a mesma equação, só que agora você está, em vez de catálise, você está medindo transporte. Então você pode entender que um transportador também é uma enzima. Ela catalisa o fluxo de um íon, de uma substância através da membrana. A gente chama esses transportadores muitas vezes de enzimas também. Apesar de não mudarem quimicamente a molécula, ela muda o compartimento onde ela está situada. E o fluxo agora segue exatamente a lógica de Michaelis-Menten. Vocês podem ver aqui nesse slide. Então, só aqui para mostrar por que a difusão por um canal é mais rápida, aqui está um exemplo do turnover number, que é justamente quanto de molécula ele transporta por segundo, é como se fosse o número catalítico de uma enzima. Tá? Veja agora um canal de potássio tradicional qualquer, ele transporta 30 milhões de moléculas de íons potássio por segundo, uma quantidade razoável. Tá? Então, por se fica aberto por um segundo, esse canal, 30 milhões em média estão passando ali por esse canal. Aqui está o transportador mais eficiente, que é a valinomicina, um antibiótico. Ela consegue transportar 30 mil íons potássio por segundo. Então veja só, aqui tem uma diferença de 1000. Esse é o transportador mais eficiente que tem.
Então já dá para ver que realmente a velocidade é bem característica. Canais passam com muito mais velocidade do que isso aqui. E aqui vamos baixando a velocidade. Aqui o transportador de glicose GLUT, 3.000 moléculas de glicose por segundo. Trocador sódio-cálcio, 2.000. E esses dois que eu vou falar na próxima aula, tá? dessa aula, né? A TPase de cálcio do retículo plasmático e a sódio potássio TPase transporta apenas 150 moléculas de sódio por segundo. É claramente, visivelmente claro aqui que o transporte por transportador é bem mais lento que o por canal. Então, o transportador também, como eu disse, pode ser antagonizado, né, por moléculas, por exemplo, parecidas com o substrato a ser transportado. Então aqui eu tenho uma situação, perdão, onde eu tenho um transportador, a molécula a ser transportada e aqui um antagonista em vermelho. Aqui tem um exemplo de antagonismo competitivo, ou seja, onde esse cara aqui vai competir com esse sujeito aqui pelo sítio de ligação. Eles têm, geralmente, são moléculas de estrutura parecida, muitas vezes, né, como glicose e 2-deoxiglicose, que um compete contra só que esse cara aqui não é transportado. Muitas vezes é até transportado, mas ele está impedindo que esse cara aqui se ligue, ou seja, ele está competindo pelo sítio. Então, se vocês estudarem farmacologia, vocês vão estudar isso com muito mais detalhe, porque isso também vale para enzima e para um monte de outras, para receptores de uma forma geral. E o não competitivo é como se fosse inibição alostérica por enzima. O inibidor não está ligando no sítio, mas sim ele liga no sítio alostérico, diferente do sítio de ligação. Isso altera a conformação do sítio de ligação e que impede agora que a molécula seja transportada se ligue e agora você não tem mais o transporte. Então, como que a gente reconhece esses dois tipos de mecanismo? Fazendo uma curva de concentração por fluxo. Aqui está o exemplo de um transporte de glicose. Então, aqui está a situação normal, onde você tem uma relação forte entre concentração e fluxo que começa a saturar até atingir uma concentração saturante, que você não tem mais o aumento do fluxo em relação ao aumento da concentração de glicose externa. Se eu tenho inibidor competitivo, eu não impeço de chegar na velocidade máxima. Tá? Aqui, se estendesse o gráfico, você veria que chegaria. Mas eu altero esse Km aparente aqui, tá? A gente chama mais de KD em transporte do que Km. Km é de enzimologia. Tá? A gente chama isso de aparente. Por quê? Porque agora, para eu poder vencer esse competidor, eu tenho que usar uma concentração maior da minha molécula a ser transportada. Tá? Então, na verdade, não é que eu mudei a afinidade do transportador pelo transportado. Por isso que eu chamo esse KD aparente ou Km aparente. Eu só preciso usar mais da minha molécula a ser transportada para deslocar o meu inibidor. Evidentemente que quanto mais forte a ligação do inibidor ao seu transportador, maior vai ser o deslocamento dessa curva para a direita. Mas o que importa é que ela não impede de você vencer essa inibição. E inibição não competitiva, como que ela não tem essa competição, uma vez que o inibidor não competitivo se liga, não adianta você aumentar a concentração da sua molécula se transportada. Então ela não altera esse Km aparente, mas impede você chegar na velocidade máxima. Evidentemente que se você usar a concentração máxima de inibidor não competitivo, você não vai ter transporte nenhum, você não veria nada aqui. Então essas são formas da gente identificar o tipo de inibição. Então eu vou falar um pouco, dar um exemplo do transportador de glicose, GLUT. Toda célula apresenta esse transportador porque a glicose é o combustível, né, de todas as células. Então isso é uma família muito importante, ela tem 12 segmentos transmembrana. E você tem 5 GLUT identificados. GLUT 1, 2, 3, 4, 5. GLUT 1 mais comum, tá? É o housekeeping, né, das nossas células. Então Km de 1 milimolar. O GLUT 3 também é comum, também é o housekeeping, 1 milimolar. Já o GLUT 2 e o 5, tá? Só entendeu? Os 2, 4 e 5. O 5 é um transportador de frutose, eu não entra aqui para glicose. Mas o 2 é o que está nas células
beta-pancreáticas e do fígado, e o 4 nas células musculares e lipídicas. Nota aqui que o 4 é uma afinidade um pouco menor pela glicose 5, mas nota que a afinidade do GLUT2 é muito maior, né? 15 a 20 milimolar. Por quê? Porque essas células ela não tem a função de pegar essa glicose do metabolismo, mas sentir o aumento da glicemia. Então aqui você tem 1 milimolar, é uma concentração, um KM próximo do nosso 5 milimolar, 4, 5 milimolar de normoglicemia. Então ele funciona mesmo quando você tem uma hipoglicemia, tá? Que vai baixar para esse valor aqui. Já esse transportador, ele só vai ser ativado quando você tem uma glicemia alta. Então 10 milimolar já é uma hiperglicemia. Então quando entra a glicose na célula beta-pancreática, isso é um sinal para a secreção de insulina. E isso não vai dar tempo de explicar, mas vocês vão ver. Os mecanismos, inclusive, envolvem o canal iônico. Tá? E no fígado para fazer gliconeogênese. Tá? E a secreção de insulina vai agora simular a expressão do GLUT4 nessas células aqui. Então, quando a pessoa tem diabetes, ela não tem insulina, o GLUT4 não é expresso nas células do músculo e das células adiposas, e você agora, essas células não conseguem captar essa glicose. Como essas células pegam um monte de glicose, principalmente as células musculares, tá? Músculo esquelético. Mas tem a nossa massa de célula maior que a gente tem. Tá? Mas não consegue tamponar essa glicose extracelular, tá? Nenhuma delas, e você vai ficar com a glicose extracelular muito alta, que é o principal sintoma da diabetes. Você tem uma fraqueza muscular, não vai engordar. Isso vai levar a todos os problemas de diabetes do tipo 1 e da tipo 2, que produz insulina, mas não responde mais a insulina, tem dificuldade de responder. Mas não é o assunto. Aqui só está o mecanismo, o desenho do mecanismo da insulina. Se ela liga no seu receptor e ela não vai alterar a expressão gênica, mas ela mobiliza essas vesículas que tem os GLUT4 para se inserirem na membrana. Agora a célula muscular e a adiposa podem capturar essa glicose. Quando a insulina sai, isso aqui por endocitose volta e tira o GLUT4 da membrana.